Olá, pessoal. Dando sequência aos nossos estudos de reações de substituição, hoje a gente vai falar da reação de substituição eletrófila aromática, cujo símbolo você pode encontrar na literatura SEAR, né? Substituição eletrófila aromática, ok? Lembrando que a gente está vendo então as reações de substituição. Começamos a falar, ou dividimos elas em três tipos, e começamos a falar das reações radicalares em alcanos. Aí nós vimos as reações de substituições nucleofílicas, que portanto tinham nucleófilos, né? E era iônica, né? Iônica, diferente da radicalar. E agora vamos falar da reação de substituição eletrófila aromática, que também ela é iônica, tá? Ela não é radicalar. Apesar, então toma cuidado, a gente vai ver 5 nomes, 5 tipos de reações, 3 delas são iguaizinhos os nomes às reações que tivemos lá no radicalar, porque o produto vai ser o mesmo, digamos assim, o produto vai ser o mesmo, mas o mecanismo é diferente, ok? A gente vai trabalhar e passar por um processo iônico, diferente do radicalar, né? Ok? Mas antes de começar a falar cada uma dessas reações, vamos fazer uma revisãozinha sobre a estrutura aromática, né? Algumas posições dentro do anel aromático e especificamente sobre um eletrófilo, né? Só para a gente recapitular. Olha lá, pessoal. Vamos começar então a falar sobre aromático, né? O anel benzênico, né? Essa é a estrutura, que ela é a mais conhecida, né? Mas vamos recapitular o que era isso, né? Cada vértice aqui era um átomo de carbono e ele tinha dupla simples. Portanto, você tinha 6 átomos de carbono fechando um ciclo, tendo ligação dupla simples, dupla simples, dupla simples. E essas ligações duplas estavam ressonando. Ora, esse par de elétrons, não esquece que essa ligação π é um par de elétrons, a sigma permanece estável, a π vem aqui e passa para esse carbono, ao mesmo tempo que esse aqui vai para lá e esse aqui vem para cá. Para completar as 5 ligações, olha lá, cuidado, hein? Cada um desses carbonos tem um hidrogênio. Então, essa é a estrutura do nosso anel benzênico, né? Posso representar de uma outra forma? Também posso. Tínhamos 3 formas, 4 na verdade conhecidas, mas 3 formas: dupla, simples, dupla, simples, dupla. Ah, mas eu comecei aqui, professor, se eu colocasse a dupla aqui, então aqui seria simples, aqui dupla, né? Porque ele tem a ressonância, ok? E um outro símbolo para aromático, só para fazer um parênteses aqui, lembrem-se, né, que uma bolinha com traço no meio também pode ser usado como símbolo de aromático, tá? Temos essas 4 tipos de representações. Mais importante é a gente ter ideia disso aqui, que isto daqui é igual a isto, né? Então nós temos um par de elétrons aqui, que fica rotacionando entre os carbonos. E veja que eles ficam todos com 5 ligações, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 ligações, né? 1, 2, 3, 4, né? A hora que esse aqui vem para cá, essa ligação dupla já vai para lá, então já cobre de novo o carbono, que parece que ficou com 3, mas não, é ao mesmo tempo. Então, tá, essa ligação está vindo para cá, aquela está indo para lá, então eles ficam exatamente com 4 ligações, cada um deles, ok? Para a aula de hoje, uma coisa importante que a gente vai precisar ver no finalzinho da aula é recapitular as posições dentro de um anel aromático, ok? Nós tínhamos as posições orto, meta e para. Lembrando, com relação a uma referência, coloquei G de grupo. Se eu tiver algum grupo aqui, G de forma genérica mesmo, tá, gente? Pode ser uma hidroxila, pode ser um grupo nitro, né? Qualquer referência que eu tenho, um metil. Então, com relação a este grupo, quais são as posições, né? Então, as próximas posições, aqui tem um carbono, né? Os carbonos seguintes são posições orto. Os próximos carbonos, tanto de um lado quanto do outro, são meta. Lembrando que orto e meta nós temos
dois, né? Um de cada lado. E do lado oposto nós temos a posição para. Didaticamente a gente sempre coloca para cima o grupo, mas lembra que isso aqui é espacial, eu posso pegar e girar isso aqui, e aí tu tem que ver onde é que está o grupo, para saber quais são as posições orto, meta e para com relação ao grupo que eu estou falando. Veja esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, o meu grupo está aqui, quem é a posição orto, meta e para com relação a esse grupo? Então, os próximos carbonos são orto, orto pode usar o símbolozinho O, na sequência os próximos carbono meta e o do lado oposto para. Esse seria carbono para. Tá? Cuida com isso, hein? Eu posso rotacionar e aí, com relação à sua referência, esses são ortos, meta e para. Não é o para baixo é para, o para o lado é orto, primeiro, de baixo. Não, não é assim que vê. É com relação à sua referência, né? Só recapitulando, hein, gente? Com relação à sua referência. Veja bem, isso é extremamente importante para a gente, para o finalzinho da aula, tá? A gente vai precisar ter esses nomes e essas posições bem certinhos, ok? Como eu falei, a gente vai ver agora a reação de substituição eletrófila, né? E o que é um eletrófilo? Olha lá, isso aqui vai fazer parte das nossas reações que eu vou mostrar. Nós podemos ter o cloro, Cl2, tem o par de elétrons, só que veja bem, ao contrário das reações radicalares que a gente estava vendo no início das reações de substituição, então não, por favor, não misturem, tá? O que a gente estava vendo para alcanos era radicalar, aqui não. Aqui nós vamos gerar íons. Olha lá, a gente vai fazer com que este catalisador vai fazer com que essa ligação quebre de forma heterolítica, diferente, ou seja, o par de elétrons vai ficar apenas para este cloro, que por sua vez vai fazer uma ligação lá no centro do ferro, e aí você vai ter FCl4-, e quem ficou aqui? Um cloro que tinha o seu elétron que ficou com o outro. Então o que aconteceu? Ele acabou ficando positivo, e aí este carinha positivo que a gente chama de eletrófilo. Olha lá, este é o eletrófilo. Veja bem, filo amigo do elétron, é alguma coisa amiga do elétron, de coisas negativas, né? Dentro das nossas moléculas, eletrófilo, amigo do elétron, né? Se ele é positivo, ele está atrás de alguma coisa negativa, de elétrons, né? Ok? Então, não esqueça, aqui não é radicalar, tá? É o cloro 2, foi uma cisão heterolítica, né? Utilizando esse catalisador para gerar o nosso eletrófilo. Então, isso é o eletrófilo. Isso daqui, ou espécies positivas que vão ser usadas para a gente fazer as reações com o anel benzênico, ok? Então, voltando aqui, pessoal, para as reações de substituição eletrófila aromática, né? Veja bem, essas reações elas são mais fáceis de ocorrer se comparado, por exemplo, às reações com os radicais livres, tá? As reações com os alcanos. Os alcanos eles não querem reagir, ok? Esse aqui ele reage um pouco mais facilmente, apesar do anel aromático ser muito estável, ele é bem estável, tá? Mas ele acontece de forma um pouquinho mais fácil, se a gente fosse comparar lá com a via radicalar dos alcanos, beleza? Veja os 3 nomes, halogenação, nitração, sulfonação. Já falamos desses nomes. E aí olha uma coisa que fica tranquilo. Halogenação, halogênio. Nitração, ácido nítrico. Sulfonação, ácido sulfúrico. O que vai acontecer? Vai ser feita uma substituição. De quem? De um dos hidrogênios do anel aromático. Acabamos de ver que cada um desses carbonos tem anel aromático. Cada um desses carbonos tem hidrogênio, né? Tem hidrogênio. Então, um desses hidrogênios, qualquer um, nesse caso não faz diferença nenhuma. Neste caso, a gente vai ver casos
mais para frente que vão fazer diferença quais hidrogênios a substituir, mas nesse caso são todos iguais, concorda comigo? Então, eu simplesmente destaquei o hidrogênio que vai ser substituído. Isso não quer dizer que aqui não tem hidrogênio, aqui também tem um hidrogênio, aqui também, que fique bem claro isso. Então, destaquei apenas o hidrogênio que vai ser substituído e aí a gente vai dar sequência na reação. Uso catalisadores, então em cima da seta da equação química você tem o catalisador, aqui é o FeCl3, tá? Que foi o exemplo que eu dei ali para gerar o Cl+, que é o nosso eletrófilo, né? Que vai atuar lá no anel aromático para fazer a substituição, ok? O que acontece? Então eu substituo aquele hidrogênio por um cloro. O meu anel aromático, por sua vez, perde aquele hidrogênio e é substituído por um cloro, mais HCl. Professor, é basicamente o que acontecia lá nos alcanos via radicalar? Sim, produto da reação é basicamente o mesmo, tá? Só que veja bem, o mecanismo é diferente. Lá era radicalar e aqui é uma reação iônica, você gera o cátion, né? Gera o eletrófilo, tá? Então tem que tomar só esse cuidado. Mas, claro, o nome é o mesmo por causa disso, os produtos são os mesmos, mecanismos diferentes, mas o produto é o mesmo, né? Você faz substituição de um hidrogênio por cloro. E aí, subproduto. Nós temos ali o HCl. Nitração, ácido nítrico. Veja bem, como catalisador eu tenho que usar o ácido sulfúrico concentrado, ok? Concentrado. Eu vou substituir por um grupo nitro ali. Olha só, então o que acontece nesse caso? Eu tenho o aromático, aquele hidrogênio foi substituído por um grupo nitro, N2, que veio do nosso ácido nítrico. E veja bem, dos 3 oxigênios usei 2 lá e o nitrogênio. Então ficou um oxigênio e um hidrogênio. Mais um hidrogênio me dá a molécula de água. E por último, a nossa sulfonação. Uso ácido sulfúrico. Esse é o símbolo de temperatura, eu tenho que aquecer bastante o sistema. Então ele vai lá e vai substituir, né, por um grupo sulfônico ali. Então você pega o seu anel aromático e aí você vai deixar essa estrutura que veio do ácido sulfúrico. Novamente ficou um oxigênio e um hidrogênio. Com aquele hidrogênio eu gero uma molécula de água. Ok? Então eu tinha aqui, pessoal, a halogenação forma um aleto orgânico. Um aleto aromático, né? Mas um aleto orgânico. A nitração, eu gero um nitro composto. E a sulfonação, eu gero, aqui é um ácido sulfônico, ok? Ácido sulfônico. Então vamos colocar isso aqui só para complementar. Aleto, nitro composto e aqui um ácido sulfônico. Ácido sulfônico. Ok? E a gente tem mais duas outras reações importantes quando a gente fala dos aromáticos, né, substituição dos aromáticos, que é a alquilação de Friedel-Crafts e a acilação de Friedel-Crafts, né? A alquilação, porque eu substituo este hidrogênio por um grupo alquila, né? Alquil, um R a gente representa, nada mais é do que carbono e hidrogênio. Pode ser o que aqui? Um CH3, pode ser um CH2CH3, cadeias maiores, CH2, 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 CH3, né? Então, um alquil eu consigo substituir ali no nosso hidrogênio. Preciso de um catalisador para ambas, pode usar o mesmo catalisador, a LCl3, né? Eles não entram na reação, mas eles catalisam, né? Fazem com que essa reação seja possível, eles são só catalisadores, ok? Vamos fazer então a alquilação, porque eu uso um grupo alquil, né? Parte hidrocarbônica ligada a um cloro. Vamos lá, alquilação de Friedel-Crafts. Vou substituir aquele hidrogênio,
Vou frisar de novo que eu tenho hidrogênios em todos esses carbonos aqui, mas simplesmente destaquei esse daqui porque é o que eu vou substituir. Olha lá o que entra. Substitui o hidrogênio por R. Saiu o hidrogênio, entrou R, que é esta parte ligada ao cloro. Mais HCl. Então vamos olhar com calma aqui. Tinha esse hidrogênio que estava aqui, ele veio parar aqui, foi substituído. Tinha este grupo alquila, ele veio parar aqui. Tinha este cloro aqui, ele veio parar aqui. Então fizemos essa substituição, ok? E aí nós temos a acilação. Gente, isso daqui que está ligado ao cloro, esta parte C dupla e R, parte também hidrocarbônica, mas tem a carbonila aqui, a gente chama de acil. Por isso, a acilação, que é o acil que vai substituir o hidrogênio. Então, a acilação de Friedel-Crafts. Vou pegar aquele hidrogênio, vou substituir por esta parte aqui, e aí a gente vai ter nossa molécula feito a acilação. Ou seja, não tenho mais o hidrogênio, vou inverter somente porque esta parte aqui que vai ligar ali, né? Eu tenho que inverter isso daqui, então vou colocar o C dupla O para cima, inverti, R. Mas me sobrou aqui o hidrogênio que foi substituído e o cloro, HCl. Vamos olhar com calma de novo. Olha lá, o hidrogênio estava aqui, veio parar aqui, foi substituído. O nosso grupo acil, tudo isso daqui veio parar aqui, ó. E o nosso cloro veio parar aqui. Beleza? Então temos ali a alquilação, substitui o hidrogênio por um grupo alquila. E temos a acilação, substitui por uma acila, que nada mais é do que C dupla O. Lembrando que esse R é coisas hidrocarbônicas, né? Vamos fazer um rabisco aqui. Quem pode ser R? Pode ser um CH3, pode ser um CH2, CH3. Pode ser alguma coisa maior? Pode. CH2, vamos colocar um CH3 aqui na extremidade. CH2, CH2. CH2, né? E aí pode variar. Isso ele fala, pode ser qualquer um desses aqui, né? E aí você pode especificar, claro, a molécula numa reação. Eu posso colocar, por exemplo, um auxila já especificado, C dupla O, Cl, ó, CH2, CH3. Tá aqui, né? Tá especificado. Aqui é o meu acil. Beleza? Eu posso especificar na reação. Aqui tá de forma genérica, né? E quando a gente fala nas reações de substituição eletrófila aromática, existe um fator muito importante que são os grupos dirigentes. Todos os exemplos que eu dei até agora eu não tinha grupo dirigente, ou seja, eu tinha apenas, olha lá, o nosso anel aromático com hidrogênios. Portanto, não faz ou não fazia nenhuma diferença qual dos hidrogênios eu ia substituir. Eu, nos exemplos, destaquei apenas esse hidrogênio aqui. Mas poderia ter sido este, qualquer um deles, não faz a mínima diferença. Mas, quando eu tenho esses grupos aromáticos, que um dos hidrogênios já foi substituído por alguma outra espécie química, né, ou por outros átomos que não hidrogênio, aí eu tenho o grupo dirigente. Isso quer dizer o quê? Ele vai me orientar qual dos hidrogênios eu posso substituir. E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e ter um pouquinho de atenção. São 3 grupos que orientam, né? Por isso o grupo dirigente, ele dirige para qual, né? Ele te orienta, ele te dirige para qual hidrogênio você pode trocar. São 3, 2 já estão nessa folha, olha só. Vamos começar com grupos ativadores.
Se eu tenho os grupos ativadores, e aqui estão os exemplos, eles são grupos ativadores. Por que eles são ativadores? Porque eles deixam o anel aromático mais reativo do que se ele não tivesse nenhuma substituição, nenhum grupo, somente hidrogênio. Por isso eles ativam o anel aromático, por isso são chamados de grupos ativadores, né? Ou grupos ativados também, você pode achar sinônimos aqui, tá? O que eles fazem, esses grupos? Eles orientam para que os hidrogênios que terão que ser substituídos sejam nas posições ortopara. Ó, eles são ortopara dirigentes, eles estão te indicando, falando assim, olha, eu só posso substituir os hidrogênios das posições ortopara com relação a quem? Com relação ao grupo que está te orientando. Por exemplo, joguei para cima aqui o grupo, poderia ser um NH2. Então, se fosse um NH2 ali, ele falaria para você, dentro das posições ortopara com relação ortometipara, você só pode substituir os hidrogênios ortopara. Então, veja bem, eu tenho hidrogênio aqui, eu tenho hidrogênio aqui, aqui, aqui e aqui. E aí eu tenho minhas posições, né? Vamos colocar essas posições. Tenho orto, orto. Esses são hidrogênios orto. Tenho para e para. Esses são hidrogênios para. E tenho, meta, desculpa, gente. Meta, vamos até colocar em vermelho para corrigir. Ó. Meta e, por fim, o para. Esse aqui é o para, né? Tá? Meta aqui, né? Vamos fazer direitinho aqui. Meta, beleza? Então, olha lá. Orto, meta e para, né? Orto, meta e para. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Se, por exemplo, o meu grupo dirigente fosse uma hidroxila, então eu tenho que entender que é um grupo ativador, vai deixar o anel mais reativo e vai orientar que os hidrogênios que se substituam sejam nas posições ortopara. Então, veja bem, eu poderia substituir esse hidrogênio pelas reações que a gente viu agora. Reação de, estava lá, halogenação, reação de nitração, sulfonação, alquilação e acilação de Friedel-Crafts, aquelas mesmas reações. Só que quando eu tenho esse grupo, eu preciso saber qual o hidrogênio. São esses, orto e para. Veja bem, os grupos ativadores, ó, são esses daqui, tá, gente? NH2, hidroxila, OR, isso aqui está num anel, um aromático, então isso aqui é um éter aromático, né? Aqui, ó, tá ligado por aqui, aqui parte do carbônica, né? Uma amida. Tenho aqui um outro anel aromático ligado ao anel aromático, sim, posso ter dois anéis aromáticos, não tem problema. E um vai orientar, dependendo de onde vai fazer a reação. Seria o meu grupo, um outro anel aromático ali em cima, sem problemas. E aí, ó, presta bem atenção, os grupos alquila, gente, CH3, CH2CH3, que estiver ligado ao anel aromático, vão orientar para que os hidrogênios sejam da posição ortopara, sejam substituídos naquelas 5 reações que a gente viu anteriormente, ok? Então, esse é um grupo. Temos o segundo grupo que chamamos de grupos dos desativadores, tá? Esses grupos dos desativadores, eles vão orientar, olha bem, na posição meta. Se eu tiver NO2, ó, o grupo nitro aqui, ó, NO2, este nitrila, ácido carboxílico, éster, isto daqui ligado lá naquele G de grupo dirigente, né? Então você teria um ácido, ó, por exemplo, aqui poderia ser o ácido benzoico. Se eu tiver isso aqui ligado ao anel aromático, eu tenho um ácido benzoico. Qual hidrogênio eu poderia substituir pelas reações que a gente viu agora? Né? Então ele vai te falar apenas o hidrogênio da posição meta. Quem é o hidrogênio da posição meta? Aqui, ó. Hidrogênio, somente esse. Posso substituir esse, professor? Não. Se o G for uma carboxila, né? Carbonila mais hidroxila, carboxila, se o G for uma carboxila, não posso substituir esse hidrogênio, pelas reações que eu vi. Não posso esse aqui também, apenas este e este, né? Ok? Então, temos aqui uma série de compostos, né? De estruturas que vai estar ligado ao anel aromático, que eles desativam. Então, o que eles fazem? Eles transformam o anel aromático menos reativo do que um anel aromático que não tenha nenhuma substituição já, tá? Então,
os anéis aromáticos que estão presentes esses grupos são menos reativos que o anel aromático sozinho, sem nenhuma substituição. Ao contrário dos ativadores, né? Este transforma os anéis aromáticos mais reativos do que isto, estes menos reativos do que isso, ok? E aí só posso na posição meta. Cuida com isso, hein? Posição meta. Pessoal, e por fim, nós temos os que são considerados também grupos desativadores. Então, eles transformam o anel aromático menos reativo, né? O anel benzênico ele é menos reativo do que um que não tenha nenhuma substituição. Só que cuidado, são casos específicos, é como se fosse uma pequena exceção. Eles, apesar de desativar, eles orientam orto e para, que são aqui, ó. Os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo ligado ao anel aromático, eles vão ser desativadores, mas eles vão ser ortopara, ok? Toma cuidado com isso. Flúor, cloro, bromo e iodo. E aí, para finalizar a nossa aula, vamos fazer umas reações de halogenação seguindo esses exemplos, ok? Olha só. Você vai ver reação com anel aromático e aí você vai entender que é uma reação de substituição eletrofílica aromática. Então, eu vou pegar um dos hidrogênios e substituir. Para o anel aromático que não tem nenhum grupo dirigente, você escolhe qual você quer substituir, tanto faz. Pode pegar um daqui, ou esse hidrogênio, aquele hidrogênio, tanto faz. Eu vou escolher esse aqui, ó. Vou substituir esse hidrogênio, a escolha é minha, ok? A escolha é minha. Então, vou substituir esse hidrogênio. Por quê? Por um cloro, estou fazendo uma halogenação. Então, fico com o meu anel aromático, substituir lá o cloro mais HCl, halogenação. Beleza. Agora, olha o segundo caso aqui. Eu tenho um grupo orientador. E aí, se a gente olhar na nossa tabelinha lá, ó, este grupo ele é um grupo ativador. Se ele é um grupo ativador, ele orienta para você assim, ó, você pode apenas substituir os hidrogênios das posições orto e das posições para, ok? Então, você vai substituir apenas esses hidrogênios. Professor, preciso ter um pouquinho mais de reagente. Se eu quiser substituir apenas um, eu coloco a quantidade, né, equimolar, e aí eu vou posso mostrar na reação apenas um sendo substituído. Mas eu quero excesso, eu quero substituir os dois. Então, olha lá. Se eu quero substituir até mais, posso substituir daquele lado lá também, professor? Faz diferença? Não, não faz. Posso substituir lá. O que eu não posso substituir são esses hidrogênios aqui, ó, da posição meta. Não posso, porque este grupo dirigente ele é classificado como grupo ativador e ele orienta o ortopara, ok? Então, veja bem, vamos colocar um xizinho aqui, eu só não posso substituir aqui. Não posso. Então, qual o produto dessa reação? Aí tem várias formas de se mostrar isso, fica realmente a critério do aluno, tá? Mas você tem que mostrar posição orto e para. Você poderia colocar duas moléculas aqui, né? Vou colocar N. Esse N significa a quantidade que eu precisar de reagente, tá? 2, 3, 4, 5 mols, quanto eu quero, ok? N. Então, veja bem. Tenho aqui o meu anel aromático. E faço a substituição. Posso mostrar apenas uma molécula, professor, e mostrar substituído todas aquelas posições? Pode. Como assim? NH2, né? Isso já estava. Então, esse hidrogênio foi substituído por um cloro, posição orto. O outro hidrogênio também substituído por um cloro, porque eu tenho uma quantidade grande de cloro. Então, nas posições orto e para foram substituídos. Aqui continua com hidrogênio, tá? Não foi mexido nessa posição. Outra forma de se fazer isso, claro que aqui você tem que ter mais, daí tem 3 moléculas de HCl para ficar a estequiometria bem certinho, tá, gente? Mas você poderia sim também me mostrar isso aqui, ó. Mostrar um produto aqui
E colocar mais a segunda molécula, né, que vai ficar um pouquinho apertado aqui, ó. Tem o nitrogênio ali em cima, né? Aí, aqui, ó. Poderia mostrar essas duas moléculas me indicando que foi substituído o hidrogênio da posição orto e foi substituído a posição para. Aí fica a critério do aluno, tá? Não tem um rigor quanto a isso, nem a literatura tem, tá? Mas o importante é saber que eu posso substituir os três, né? Os dois orto e um para, se eu tiver a quantidade estequiométrica suficiente do meu reagente, ok? E aí, por fim, olha só, pessoal, o nosso último exemplo, veja que importante esse exemplo aqui, presta um pouquinho de atenção. Eu tenho um grupo nitro. Bom, lá na nossa tabela, o grupo nitro NO2, ele era um grupo dos desativadores, tá? Ele é desativador, portanto, ele orienta na posição meta. E aí, cuidado com o que eu falei lá no começo de aula. Meta com relação a quem? Com relação a ele, ao grupo dirigente. Portanto, com relação a ele, cuidado, hein? Esses hidrogênios estão na posição orto e esses estão na posição meta. Portanto, eu vou substituir aquele hidrogênio lá. E aí eu tenho NO2 Cl mais HCl. Se eu tivesse apenas concentração 1 para 1, um mol deste para um mol desses, aqui já estaria me dizendo, já está tudo ok com relação ao produto, né? Mas se eu tiver um excesso aqui também, posso ter mais desse reagente? Posso. Posso substituir outro hidrogênio da posição meta? Posso. Olha lá, orto, meta. Tem um hidrogênio aqui também. Então, eu posso substituir esse hidrogênio por um cloro e cuidado que vai gerar 2 aqui, né? E aí, claro que se quiser colocar um número no N, seria 2 mols desse aqui, né? E aí você consegue, então, ter essa reação mostrando os dois hidrogênios. Professor, quero colocar o meu grupo dirigente para cima. Você pode? Pode. Você pode escrever um nitrogênio para cima, o grupo nitro, desculpa, para cima. E aí nós temos a posição meta, que são essas duas posições, e aqui eu tenho os cloros. Beleza? Veja que essa molécula rotacionando é esta molécula que eu desenhei aqui. Então está aqui, ó, esse exemplo, cuidado. É orto, meta e para com relação ao seu grupo. Se ele estiver para baixo, para o lado, para cima, aí você tem que ver onde é que ele está. Então aqui tem o carbono que está ligado a ele. Os próximos carbonos são posição orto, na sequência meta, e este do lado contrário é o para. Beleza? Tomem atenção com isso. Pessoal, a aula de hoje basicamente era isso. Né? Só dar uma breve conversa aqui sobre por que, né, você tem grupos que ativam e grupos que desativam. No mecanismo de reação, quando a gente olha essas reações, você vai entender que, assim, ó, quando um grupo ele injeta a densidade eletrônica no anel aromático, ele ativa o anel aromático. Quando um grupo ele retira a densidade eletrônica do anel aromático, ele desativa esse anel aromático. E aí, dentro do mecanismo dessas reações, a gente tem que ver onde que ficariam cargas que a gente vai gerando dentro dessa estrutura de ressonância. Se essas cargas vão cair em posições onde está sendo retirada a densidade eletrônica, não vai acontecer a reação. Por isso que tem essas orientações. Na verdade, isso aqui é um resumo de onde sim consegue, olhando o mecanismo, de onde sim a gente consegue substituir hidrogênios e onde não pode, porque não vai ter probabilidade para que aconteça. Tá? Então, de forma geral, se esse grupo injeta a densidade eletrônica, ele vai ativar. Pode ser orto para. Se esse grupo retira a densidade eletrônica, ele vai desativar somente hidrogênios de posição meta. E a nossa pequena exceção é que o fluoroclorobromiodo, apesar de retirar a densidade eletrônica, ele desativa o anel. Eles conseguem também doar pares de elétrons, né? Então eles são, digamos, aquela exceçãozinha e conseguem orientar ainda a posição ortopara. Por isso que eles estão aqui, né, numa terceira classe, ok? A aula de hoje era isso, pessoal. Olhem de novo esse vídeo, né? Vejam as 5 reações de novo, vão dando pause, né? Você pode usar o recurso do vídeo, é interessante isso. Assistam de novo, mais de uma vez, as partes que vocês não entenderam direito, ok?